do nosso carisma, do que somos, para que existimos e como devemos viver a nossa vida. Essa é a primeira linha que foi definida em Roma no ano passado. A segunda prioridade apostólica foi a necessidade de se assumir um compromisso de ser e de formar comunidade de apóstolos. Assumir essa, esse engajamento com formação de equipes, com a formação do ser apóstolo de forma efetiva. E a terceira linha de prioridade foi a promoção da pastoral de família e matrimônio. Então, essas três linhas são importantes que a gente tenha de forma muito clara e muito presente, porque tudo que a gente vai falar agora sobre o manual, a gente vai ver que está conectado de forma muito providente nesse nosso manual. Liana, não estou conseguindo passar. Clica em cima e tenta passar de novo, senão já. Tá, Bom, deu. Tá. Então, primeira pergunta, né, que a gente precisa ter e responder de maneira muito clara é isso, né? Quem somos? O que é essa realidade Reino Cristo, esse movimento eclesial? Quem somos? E olhando essa figura, a gente consegue observar um encontro. A gente consegue ver Cristo há 2000 anos reunido com um grupo de seguidores que ele chamou, ele escolheu e chamou esse grupo para ficar mais próximo deles. E eles foram chamados de apóstolos. E nós, hoje, século XXI, somos os apóstolos. Deus nos chama, porque nos ama, para ser esses apóstolos nesse mundo, nesse momento, 2025. Cada um de nós foi chamado essa noite, está aqui, porque Deus, por amor, chamou a cada um de nós para uma missão. Então, quando nós pensamos na realidade Reino Cristo, somos os apóstolos de hoje, chamados por Deus para viver de uma maneira, de um modo, para viver uma espiritualidade e uma missão comum. Esses apóstolos reunidos formam a família Reino Cristo. E quando nós olhamos e aprofundamos nos nossos estatutos, nos números dos nossos estatutos, especialmente o número 6 do nosso estatuto, ele vai dizer que reconhecemos como um desígnio de Deus que nós, membros leigos, os sacerdotes, os consagrados, as consagradas, reconhecemos como desígnio nós vivamos em comunhão. Então essa palavra é muito forte, porque é desejo de Deus, é da vontade de Deus que nós tenhamos essa comunhão entre nós. E essa comunhão, ela exige esse caráter de complementariedade, esse caráter de contribuição. Cada um, no seu estado, na sua condição de vida, vai aportar algo para essa comunhão, para essa família espiritual. E também terá que ser responsável pelo cuidado dessa família, por custodiar todo esse patrimônio carismático que Deus nos concede. Então, somos uma família e Deus quer que essa família viva em comunhão. É muito importante a gente ter isso de forma muito clara, porque essa comunhão não é apenas a comunhão entre nós, apóstolos, membros leigos, mas também entre nós, entre os sacerdotes, os legionários, as consagradas, os consagrados, mas principalmente com Deus. Temos que ter essa comunhão, viver essa permanente comunhão com Deus, como vai nos dizer o número 9, como ramos na videira. Sem Deus nada conseguimos fazer. E para se viver uma autêntica comunhão, para que essa família espiritual, esse corpo de apóstolo, viva uma autêntica comunhão, é necessário que cultivemos uma vida de oração perseverante. Isso também o Estatuto vai nos falar lá no número 29, é muito importante
o cultivo, a prática de uma oração. Então, aí fica claro quando a gente olha, e várias vezes a gente vai voltar a isso, qual é esse estilo, né? Essa família que é chamada por Deus, essa família de apóstolos, esse corpo de apóstolos que é chamado por Deus a viver um estilo de vida, uma vida espiritual, uma vida de oração, uma vida sacramental, mas também essa família é chamada a ser formada, a ser acompanhada, a viver de fato como comunidade, como equipe, para poder sair em missão, para poder sair em atividade apostólica e evangélica. Aqui é um pequeno amostra da nossa localidade, da nossa família Reino Christi, e aí nós vemos uma beleza. Olhem quantas crianças, quantos jovens compõem essa família, sacerdotes. Esse é um tesouro. Deus nos concede esse tesouro de poder pertencer a essa família, que é composta É. de tanta variedade, né? Então temos aqui membros do Clube Net, membros do ECID, temos pessoal jovem, temos senhores, senhoras, sacerdotes. É realmente um tesouro essa família na qual pertencemos. Aqui embaixo tem alguns números tirados do site dos Estados Unidos. Hoje, mais ou menos, gira ao redor de 18 mil leigos no mundo, né? 1.300 legionários consagrados, ao redor de 500 e consagrados. O Nath, se tiver uma informação mais precisa, por favor, pode corrigir, Nath. Meu Deus, quanto. Dito, dito isso, a gente entra, então, propriamente no céu, né? Senhor, ensina-nos a orar. O que é esse livretinho? O que é esse manual? O que é esse presente que nós recebemos no final do ano de 2022, em que foi publicado, e no ano passado foi publicado aqui no Brasil, em 22 foi publicado em inglês, e a tradução saiu no ano passado. O manual, na verdade, ele é muito mais do que um guia de orações. Ele traz informações, reflexões que nos ajudam a formar essa consciência da nossa identidade, desse momento que nós estamos passando. Então, muito mais do que apenas um guia de oração, ele é um instrumento para a formação de cada membro leigo. Ele contém, e agora nós vamos ver de maneira muito mais detalhada, ele contém informações muito profundas sobre a nossa verdadeira identidade, sobre quem somos e para que existimos e como devemos viver essa nossa missão. Por que foi necessário se fazer um manual, né? As pessoas estavam acostumadas ao manual do aplicativo ou ao manual antigo. Na realidade, houve a necessidade porque nós temos que nos adaptar a toda a nossa renovação carismática, né, que aconteceu nos últimos tempos. Então, houve essa necessidade de se atualizar o manual e, na verdade, ele é uma continuação renovada do anterior. Por quê? Porque nesse momento de renovação espiritual em que estamos assimilando, entendendo e mergulhando na vivência e na nossa identidade, há uma necessidade de se renovar a nossa vida de oração. E vários membros leigos estavam também solicitando a publicação de um manual atualizado. Como que foi elaborado esse manual? O Colégio Diretivo Geral, na sua área de vida e missão, criou comissões de planejamento, redação e revisão, e após uma pesquisa em 19 países, com mais de 250 leigos, se verificou a necessidade de se trabalhar e de se revisar tudo o que já se tinha feito e de se incorporar novas orações baseado nesse momento de renovação, nesse momento em que estamos atualizando toda o nosso motivo de existir. Foi um manual muito, mas muito revisado,
teve no final toda uma questão de revisão final por especialistas em liturgia e oração. E a finalidade, aí acho que é interessante que a gente possa mergulhar um pouquinho mais. Ok, entendemos que o momento de renovação exigiu a publicação, a revisão do manual antigo, mas em que realmente ele vai nos ajudar como membros leigos? A finalidade é isso, essa imagem que nós vemos aqui no lado direito, é propiciar esse encontro. O manual quer fazer com que cada membro leigo possa melhorar esse encontro diário com Cristo, esse EC que nós temos todos os dias. Então, melhorar a qualidade da nossa oração, melhorar esse encontro com aquele que vai fazer toda a diferença na nossa vida. E não pode ser diferente, fazer com que o membro do Reino Cristo reze ao estilo Reino Cristo. Então, é importante que a gente, aos poucos, vai criando essa maneira de rezar do Reino Cristo. É um auxílio para que nós possamos buscar, encontrar e permanecer nesse contato, nessa presença de Deus, todos os dias, em todas as circunstâncias da nossa vida. O manual quer nos ajudar a ter uma vida de oração constante, de escuta permanente, e quer fazer aquilo que nós vemos no nosso estatuto, no número 22, que é fazer de nós uma liturgia viva, fazer da nossa vida um contínuo louvor e oferta ao Pai. Que a gente possa viver um estilo de vida de entrega. Que a partir desse encontro pessoal, diário com Cristo, cada membro vá tendo o seu coração tocado, configurado, transformado, vá se impregnando desse amor de Cristo e possa sair em missão para fazer a diferença no mundo. Então, basicamente, a finalidade é essa: fazer com que o membro possa, todos os dias, ter esse encontro pessoal, esse momento de troca, de como está aqui esse abraço de afeto com Cristo, para que esse Cristo, aos poucos, vá transformando o nosso coração, vá nos fazendo mais dóceis à ação do Espírito Santo, à vontade do Pai. Não sei se todos têm, mas quem tiver o manual, seria interessante que agora a gente pudesse fazer uma visita, assim, fazer um passeio pelo manual, para que a gente possa ir entendendo como ele foi pensado, como ele foi estruturado e o que contém esse livro de orações. Então, a estrutura dele ficou muito didática, ele foi dividido em 6 partes, podemos dizer em 6 capítulos, uma introdução, uma segunda parte que é a parte do 8º dia, do domingo, da missa. A terceira parte da estrutura é o dia de oração, como o membro leigo deve rezar durante o dia. Depois ele fala na 4ª parte de uma semana de oração, depois uma vida de oração e no final, na última parte, ele traz as orações da igreja. O conteúdo, e isso que é muito interessante, ele no início, na introdução, ele vai falar da vida de oração, sobre o que é essa vida de oração, essa escuta permanente, esse encontro diário com Cristo, que vai transformando o nosso interior, essa vida contemplativa, mas também ele vai nos trazer informações, sugestões, dicas sobre a missa, sobre o encontro com Cristo, e isso é uma novidade desse manual, ele traz de forma mais resumida do que foi publicado naquele ensaio, mas ele traz toda a dinâmica do encontro com Cristo, ele vai falar sobre hora eucarística, sobre as diversas orações do Reino Cristo, sobre as orações pela família e as orações comuns da igreja. Então, quem está com o manual pode, na página 19, ver que nós começamos
com a introdução. E nós vamos nessa parte, e eu sugiro assim que seja feita uma leitura atenta, porque tem muita riqueza nas frases, naquilo, no conteúdo que está expresso aqui. A gente vai observar que eles colocam, e que foi sugerido como um caminho de iniciação, ali na página 20. O que temos em mão é um caminho de iniciação, uma introdução para que os leigos do Reino Cristo aprendam a rezar ao estilo Reino Cristo. E essa é algo muito interessante, porque se nós imaginarmos, né, somos 20 mil membros, né, 18 mil leigos, se nós imaginarmos que a oração que nós todos os dias podemos fazer aqui, cada um na sua casa, é a oração que o membro leigo está fazendo nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do mundo, isso nos dá essa experiência de comunhão. Isso nos dá essa experiência de pertencer a algo muito grande. Claro, todos nós pertencemos à Igreja Católica, mas saber que temos essa sintonia de oração, em que as nossas orações da manhã, as nossas orações do dia, as orações da noite, elas também são as mesmas que são feitas por outras pessoas, dá esse pertencimento a essa família espiritual. Na página 21, eles vai ter assim uma reflexão importante sobre o que é a vida de oração, o que é essa vida orante, essa liturgia viva que vai nos transformando, vai transformando o nosso coração. Mas na página 24 existem os 7 conselhos comprovados para crescer na vida de oração. E eu queria detalhar um pouquinho aqui, especificamente em 3 conselhos que é sugerido aqui. O primeiro conselho é que antes de entrar numa oração, o membro do Reino Christi, ele procure, numa atitude de silêncio, preparar o seu interior. Então, quantas vezes na correria do dia a dia a gente entra em oração, mas sem esse devido preparo, sem esse momento de silenciar para poder rezar com sentido e rezando com todos os sentidos, como o manual vai falar. Então, essa é um primeiro conselho, uma dica que eu achei muito interessante, gostaria de compartilhar, que é isso, é esse preparo, é esse momento de silenciar para se colocar nesse momento de encontro com Cristo, nesse momento em que vamos fazer esse toque, esse encontrar Deus na nossa vida, independente do momento e da situação e da circunstância. Então, silenciar para preparar o nosso interior, preparar o nosso coração. Uma segunda dica que o manual vai nos mostrar é sobre a necessidade e a possibilidade de meditar sobre as orações vocais. E nós veremos um pouco mais à frente, existem orações vocais novas, muito profundas, especialmente pela nossa renovação e pela nossa comunhão. E esse aspecto de poder meditar em cima das orações vocais chama muita atenção, porque nos ajuda a saborear e a entender melhor todo o nosso carisma, tudo a que temos sido chamados por Deus a viver. E na página 25, a última dica é que a nossa oração possa sempre se transformar em vida, que a gente consiga, no final da oração, colocar um propósito prático, simples, realista e firme. Também acredito que é algo muito interessante para que a oração possa ter mais eficácia na nossa vida. E na página 26, eu coloquei aqui 2 frases que também me chamam a atenção no manual, é que rezamos como vivemos e vivemos como rezamos. Então, se temos vivido de maneira agitada, preocupada, corrida, a qualidade da nossa oração, a qualidade desse encontro com Cristo não vai ser adequada. E, obviamente, a nossa vida
vai ser impactada. Então é importante a gente ter consciência disso. Precisamos nos colocar num estado de espírito para poder rezar melhor, para poder ter esse encontro com Cristo, porque rezamos como vivemos e vivemos como rezamos. O manual vai nos falar da missa. Então, na página 27, vocês vão ver ali, domingo, o 8º dia. E aí ele fala da Eucaristia, fala dessa celebração, a Eucaristia como sendo a grande celebração, o sacramento dos sacramentos. E o manual vai trazer também dicas para como se preparar melhor para a missa. Como o membro leigo pode viver melhor esse momento da missa. Como pode aproveitar a missa de maneira mais adequada. Também isso é algo interessante que eu não me recordo de ter no manual anterior e vale muito a pena a leitura desse pequeno capítulo sobre a missa. Na página 33, o manual aí vai nos mostrar sobre a oração diária. Como o membro leigo deve, durante o seu dia, organizar, né, ordenar as suas orações. E aí, também de maneira muito didática e prática, ele vai colocando todos os momentos. Então, ao levantar-se, ao acordar, que a gente possa fazer uma invocação, Cristo Rei Nosso, venha a nós o vosso reino, um Pai Nosso, uma Ave Maria, isso está na página 34. E depois, na página 35, após essa invocação, após o Pai Nosso, uma Ave Maria, fazer aquele pedido inicial de inspiração, para depois fazer esse oferecimento. E também o manual, ele vai trazer 3 orações de oferecimento a Deus. É uma oração ao Pai, uma oração a Jesus e uma oração ao Espírito Santo. Então, eu queria rapidamente salientar algumas questões nessas orações. Ali na página 35, oração ao Pai. Meu Deus, eu creio em vós, eu espero em vós, eu vos amo sobre todas as coisas. E aí na página 36, eu vos dou graças, porque me concedeste um novo dia para dar glória e fazer presente o vosso reino. Então essa é a primeira oração de oferta, de entrega a Deus. Fazemos esse ato de fé, esse ato de esperança e de caridade, e também uma ação de graças, né? Agradecendo a Deus por mais um dia. E na página 36, a gente vai ter a oração de Jesus Cristo, né? Que é uma oração muito usada no nosso movimento, é a oração do Essídio, mas que é uma oração belíssima, uma oração em que cada membro faz a sua oferta, a sua entrega, mas a entrega de todo o ser. Então, começamos entregando as mãos, entrego os pés, entrego meus olhos, a minha língua, entrego a minha mente, entrego o meu espírito, entrego o meu coração, entrego a vós todo o meu ser. Então, é muito linda essa oração, porque é uma maneira de oferecer todo o nosso ser para que Cristo vá agindo, para que Cristo consiga, dentro de nós, fazer a sua vontade, para que a gente consiga olhar a vida com os olhos de Cristo, entender, julgar a vida com a mente como Cristo faria e que a gente possa amar. Então, essa oração é belíssima, essa oração deve ser, de fato, feita todos os dias por cada membro, e ela é feita também no ECID. E a terceira oração de oferta é a oração do Espírito Santo, em que, também na página 35, Espírito Santo, iluminai o meu entendimento para conhecer a vossa vontade, inflamai o meu coração para amá-la e concedei-me a fortaleza necessária para cumpri-la. Então, conhecer, amar e a força para cumprir a vontade de Deus, para corresponder às inspirações divinas. E por último, a última oração de oferecimento, de entrega, é a oração à Santíssima Virgem, que está na página 37. Também é uma oração lindíssima,
porque ela vai falar que minha mãe, em vossa presença, quero vos consagrar todos os meus pensamentos, palavras e obras. Concedei-me um coração de apóstolo, para imitar a vida de oração, de obediência, humildade, fidelidade, sacrifício e simplicidade. Dizei a Jesus, ó Mãe, que quero servi-lo no reino Cristo, para fazer presente o seu reino entre os homens. Após essa oração à Virgem Maria, o manual nos sugere também um exame de previsão, que é aquele momento em que, na presença de Deus, a gente faz uma revisão do nosso dia e oferece e renova o propósito de viver todo esse dia com Cristo e para Cristo. Na sequência, na página 38, vai ter, e essas partes vermelhas são as rúbricas, então são textos com uma profundidade e uma riqueza espiritual muito grande. Então, a parte da meditação não é o tema dessa apresentação, mas se sugere que o membro leigo também vá desenvolvendo essa capacidade de diálogo pessoal, de poder ouvir Cristo nessa oração, nessa meditação, tanto do Evangelho ou algum outro texto, porque, como diz ali São Paulo, não sabemos orar como convém. Então, temos que pedir que Deus vá, aos poucos, através desse contato pessoal, através dessa sintonia com Deus, vá nos ajudando a conformar a nossa vontade com aquela que Ele espera para cada um de nós. Na sequência, temos ali a saudação à Santíssima Virgem, página 42. Então, vai falar sobre o Ângelo. Agora, nesse momento, Pascal fala sobre Regina Coeli. Na sequência, também fala sobre o terço, como deve ser rezado, como o leigo deve rezar o terço em equipe, como deve ser o terço individual. Também tem ali as explicações de maneira muito clara, muito simples. E vai também falar sobre algo que é a visita eucarística, não a hora eucarística, né? Há essa sugestão que o membro leigo faça todos os dias, se possível, uma rápida visita eucarística e, na impossibilidade da visita eucarística, que faça uma comunhão espiritual. Na página 57 tem a oração da comunhão espiritual, é uma oração belíssima. Diz assim: meu Jesus, creio que estais presente no Santíssimo Sacramento do altar, eu vos amo sobre todas as coisas e desejo vos receber em minha alma. E porque não posso vos receber agora sacramentalmente, vinde ao menos de modo espiritual ao meu coração. Uno-me todo a vós, como já tivesse vindo. Não permitais que jamais me separe de vós. Amém. Então, é também uma sugestão para, na impossibilidade da visita eucarística, que nós, membros, possamos fazer diariamente essa comunhão espiritual. E, por fim, o fim do dia, temos as orações da noite, que é aquele momento também que nos colocamos, um momento de intimidade com Deus, em que revemos essa história de amor com Deus, para revisar aquilo que vivemos durante o dia, onde respondemos, né, com generosidade e onde falhamos. Então, é um momento para contemplar o bem que foi realizado, mas também o mal cometido. E na página 58 vai mostrar ali a oração do balanço do dia, uma outra oração muito bela que pede que o Senhor ilumine o nosso entendimento para nós reconhecermos a nossa culpa e nos conceder a graça de uma verdadeira dor e sincera emenda. Essas são as orações sugeridas para que o membro leigo faça durante o dia e que o manual nos apresenta de maneira bem didática. Na próxima parte, o manual vai trazer aquelas atividades para o membro leigo semanais. Então, é algo também novo que nesse manual, o encontro com Cristo, ele está no manual. Então, por exemplo, a gente tem só aquele ensaio, mas agora a gente tem sugerido que as pessoas levem o manual para os encontros com Cristo. Então, na página 62, página 63, vai falar toda a dinâmica do encontro, a metodologia do ver, julgar e agir, vai trazer as perguntas
de forma muito prática, muito simples, nos ajudando, nos auxiliando a viver melhor esse momento de equipe, viver melhor esse momento de discernimento da vontade de Deus, tanto de forma individual como para a nossa equipe. Na sequência, na página 68, o manual vai nos trazer algumas recomendações sobre a hora eucarística, uma outra atividade também muito recomendada para que o membro leigo participe e, e, e cada vez incorpore mais no seu arsenal. Na página 69 diz ali algumas atitudes que nos ajudam a viver melhor esse momento da hora eucarística, reconhecer que estamos diante de Deus, diante de Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. É um momento de agradecer pelas bênçãos, de apresentar as nossas intenções, pedir principalmente pela nossa conversão e salvação dos homens. A hora eucarística é um momento de fazer um ato de reparação, ato de fé, esperança, caridade. E na página 70 fala dos vários meios que podem nos ajudar a utilizar na hora eucarística, a meditação guiada, meditação pessoal, leitura espiritual, contemplação silenciosa, oração do terço, outras orações vocais. Então, temos na sequência ali as invocações e a ladainha para a hora eucarística e algumas orações que agora eu gostaria de mostrar para vocês, que é a quinta parte do manual, que talvez aqui seja um momento para a gente fixar um pouquinho mais e ver a riqueza desses textos, dessas orações. Eu convido ali na página 93, tem a renovação da associação. Essa também é uma outra novidade, é uma inovação, não tinha no outro manual. Ali na página 93 diz o seguinte: os leigos do Movimento Reino Cristo renovam a sua associação uma vez por ano, no final da celebração eucarística da solenidade do Cristo Rei. No entanto, página 94, a fórmula de renovação pode ser usada com frequência. E aí ele vai falar da fórmula. Ela diz assim, a metade da página 94. Inicia uma nova etapa de assimilação e vivência do espírito, comunhão e missão do Reino Cristo. Para isso, me comprometo a crescer na amizade com Cristo, desenvolvendo a vida de graça através da oração e do sacramento. Então, como é importante a gente voltar e renovar a consciência desse compromisso, né, que nós fizemos, aqueles, obviamente, aderidos, quando da nossa associação. Me comprometo a crescer na amizade com Cristo através da vida de oração e da vida sacramental. E é exatamente isso que esse manual quer nos auxiliar, quer nos ajudar a crescer nesse momento de intimidade, nessa vida de encontro diário e permanente com Cristo. E também a nos darmos conta da necessidade da vida sacramental, de viver bem a Eucaristia, viver bem a missa, nos prepararmos bem para a missa, nos prepararmos para uma boa confissão. Então, como é importante que a gente possa, aos poucos, renovar essa fórmula de associação ao Reino Cristo. E na página 95, diz ali: cabe a mim, de mim também depende que vossas palavras, Senhor, não se percam. Quando lá no slide inicial nós falamos desse espírito de comunhão, que Deus quis que a nossa família vivesse em comunhão, mas que fosse complementar, mas que fosse também responsável, corresponsável, que nós também possamos ter essa consciência. Cabe a mim, cabe a cada um de nós que as palavras do Senhor não se percam. Assumir esse compromisso de que Deus espera, Ele conta com cada um de nós.
no final vai dizer ali na página 95, cabe a mim encarnar o carisma do Reino Cristo para cumprir essa missão na igreja e no mundo. Na página 96, vai trazer uma reflexão bonita, profunda, sobre o sacramento da reconciliação, da confissão. Vai falar dos frutos na alma desse sacramento. A confissão frequente aumenta o conhecimento de nós mesmos, encoraja a humildade, ajuda a extinguir os maus hábitos, aumenta a delicadeza de consciência, combate a tibieza e a preguiça, fortalece a vontade e renova a graça do batismo. O sacramento da reconciliação é um encontro vital com Cristo, um encontro onde a gente percebe a ação santificadora de Cristo. Então, muito importante, porque traz ali a oração para nós fazermos um exame de consciência, para poder fazer um exame de consciência, preparar bem esse momento, e depois também vai descrever o rito da penitência, na página 98, e o ato de contrição, na página 99. Na sequência, vai ter algumas orações para diversos momentos da vida, orações antes das refeições, depois das refeições, mas eu queria, na página 102 e 103, rezar com vocês essas duas orações. São belíssimas, belíssimas. Uma é a oração pela renovação do Reino Cristo, não é a renovação da nossa associação pessoal, é esse momento de renovação do Reino Cristo. E a outra é a oração pela comunhão do Reino Cristo, comunhão dessa família espiritual. Então, na página 102, Jesus Cristo, reunidos em vosso nome como família espiritual, nos colocamos na vossa presença. Vós nos revelastes o mistério do amor que arde em vosso coração apostólico por todas as pessoas e o vosso desejo de reinar em nossas almas e na sociedade. Sentimos-nos chamados a conhecer melhor o dom do Reino Cristo para que ele seja frutuoso em nossas vidas e no mundo. Nós vos pedimos que enviei o vosso Espírito, que seja a luz para compreender o nosso carisma com a mente e o coração, e que estejamos sempre prontos para responder às necessidades da igreja e do mundo como apóstolos. Então, acho muito lindo isso, para que a gente possa compreender com a mente e o coração e estar nessa atitude de prontidão para dar uma resposta de apóstolo. Seguindo o exemplo de Maria, queremos descobrir e acolher a ação do vosso Espírito, aceitando o vosso plano com fé e cantando vossos louvores pelas grandes obras que fizestes e continuais a fazer. Jesus Cristo, vós que sois o centro de nossas vidas, com amor renovado nós vos dizemos hoje: Cristo, Rei nosso, venha a nós o vosso reino. Então, essa é a oração pela renovação do nosso movimento, da nossa família espiritual. E na página 103 tem a oração pela comunhão dessa família. E diz assim: Senhor Jesus, pelo dom do batismo, somos filhos de Deus, reunidos na Trindade e na comunhão da igreja. Vós nos chamastes ao Reino Cristo, uma família espiritual que quer levar o vosso amor a todos os homens. Iluminai meus olhos para ver o dom que cada pessoa é. Abri meus ouvidos para escutar as necessidades do outro. Colocai em minha boca a palavra para encontrar-me com os meus irmãos e irmãs. Vivei em meu coração para unir-nos em ideias, propósitos e esforços, para que trabalhemos juntos para fazer presente o vosso reino. Fazei-me consciente de que a comunhão é missionária e que a missão é para a comunhão. Recordai-me cada vez que eu me esqueça, somos um só corpo em Cristo, e o maior chamado é amarmos uns aos outros como vós nos amastes, para que o mundo possa conhecer o vosso amor. Belíssima essa oração de comunhão do Reino Cristo, é muito, muito linda. Na sequência, temos a oração do apóstolo, que é a oração da noite do Essídio,
na página 104. Também é uma oração muito linda que nós pedimos, Senhor, dai-nos a graça, ajudai-nos a conhecer-vos melhor, a seguir-vos melhor e a transmitir-vos. Inspirai-nos coragem e entusiasmo e para sermos amigos, para fazer crescer a vossa vida e para que tudo o que fizermos seja feito convosco e para vós. E na página 105 tem a oração dos leigos. Inflamados pelo fogo do Espírito, nos entreguemos apaixonadamente à missão. Então, como vocês podem ver, é um manual riquíssimo. Na sequência, traz orações pelo esposo, orações pela vocação dos filhos, oração à espera de um filho, oração pelos filhos dos filhos, oração pelos enfermos. Enfim, está muito rico. Mas eu gostaria de, no final, mostrar para vocês as duas orações também que me tocam muito, que é a oração do Papa Clemente, oração universal, Papa Clemente XI, está na página 115, uma oração belíssima, belíssima, que vai dizer ali na metade para baixo da página 115: tornai-me prudente nas decisões, corajoso nos perigos, paciente nas adversidades, humilde na prosperidade. Fazei, Senhor, que eu seja atento na oração, sóbrio nos alimentos, diligente no trabalho e firme nas resoluções. Que eu procure possuir pureza de coração e modéstia de costumes, um procedimento exemplar e uma vida reta. E na página 116 tem a oração de oferecimento de Santo Inácio de Loyola. Recebei, Senhor, minha liberdade, recebei minha memória, recebei minha inteligência e toda a minha vontade. Tudo que eu tenho ou possuo, de vós me veio. Tudo vos devolvo e entrego sem reserva, para que a vossa vontade tudo governe. Dai-me somente vosso amor e vossa graça. Então, pessoal, esse manual ele é um tesouro. Ele é, de fato, assim, um presente, é um carinho que Deus, mais um, né, que Deus faz conosco no Reino Cristo. E, como diz São Paulo, nós não sabemos orar como convém, mas o manual quer nos ajudar, quer nos auxiliar a ter esse momento de encontro, esse momento de permanência com Cristo, para que esse Cristo, aos poucos, comece a transformar o nosso interior, comece a mudar o nosso coração, para que a gente seja capaz de amar de verdade. Então, essa é a súplica, Senhor, ensina-nos a orar, e dessa forma, nós, com o auxílio desse manual, nós vamos aprender a entregar melhor a vida e a amar como devemos amar, como Ele nos amou. Então, eu gostaria que a gente pudesse, nesse tempo final, partilhar um pouco da experiência, de como tem sido o uso do manual nas equipes, nas localidades, e queria dar graças a Deus, louvar, glorificar o Senhor nesse momento, por essa oportunidade de podermos estar em família, podermos refletir sobre a nossa realidade, sobre a nossa identidade, a nossa missão e de como devemos viver. Como leigos, devemos viver essa família junto com os sacerdotes, junto com as consagradas, para poder levar Cristo para as pessoas. Então, queria abrir para que a gente possa partilhar nesse momento. Muito obrigado pela paciência. Agradecer muito, Ricardo, a sua partilha tão rica, né? Não sei como foi para vocês, mas para mim, né, renova muito o carisma, renova muito o desejo de estar nessa comunhão, né, nessa família espiritual, em oração e também em missão. Então, eu te agradeço muito, 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 Ricardo. Se vocês não sabem, gente, o Ricardo está aqui hoje, né, pelo Departamento de Formação, porque estava solicitado por muitas localidades, né? Essa formação andou rodando aí em alguns locais. E aí nós decidimos trazer de uma forma mais pelo departamento para que pudesse alcançar toda a federação.
né, e todos tivessem acesso a essa formação tão rica. Tá bom? Então, agradecer muito. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Esse é o momento. Não saiam ainda, que a gente vai fazer nossa oração final e vamos também tirar nossa foto, tá bom? Quero aproveitar enquanto alguém não se manifesta, mas eu vou colocar aqui só novamente a apresentação do Ricardo, onde tem os contatos dele, tá? Quem chegou depois, para que possa tirar o print da tela, anotar, para que vocês possam também conversar com ele quem precise, tá bom? Eu tenho uma pergunta, eu vou. Tem alguém que já está usando o manual durante as reuniões de equipe, assim, tem tido a experiência de utilizar? Boa noite. Eu sou a Mariana aqui de Brasília e, Ricardo, muito obrigada. Eu já tinha feito uma leitura, é, fiquei encantada com esse novo manual. Tenho usado, inclusive na equipe, quando temos integração, às vezes fazemos na própria sala onde nos reunimos, né? E aí eu utilizo assim para fazer o terço, né? Ou nos momentos também dos fatos de vida, né? Então, assim, inclusive eu customizei o meu, não sei se vocês estão vendo aí, coloquei aqui o Sagrado Coração, as rosinhas de Santa Rita, e tá Que todo lindo. marcadinho aqui, tá bem usado. Sabe que quando a gente, na introdução, eles frisam muito que esse manual, ele obviamente vai sofrer atualizações futuras e eles estimulam que os leigos possam compartilhar suas experiências. Eu tentei fazer isso, confesso que não consegui, mas no site, tanto americano como no site mexicano, né, em espanhol, teria que ter um espaço para que nós pudéssemos sugerir. Então, por exemplo, assim, eu sinto falta do exame de consciência que a gente tem no aplicativo as perguntas, o manual não traz. Então, quem se sentir, né, chamado a partilhar as suas sugestões, a gente estimula que faça, porque eu acho que as próximas versões tendem justamente a ir aperfeiçoando essa oração renovada, né? Então, que eu não sei se a Liana tem conhecimento desse fato, assim, da onde a gente pode. Eu não achei aonde eu poderia sugerir, mas eu gostaria de sugerir o acréscimo de algumas perguntas assim para o exame de consciência da noite, que funcionava tão bem. Daí eu acabo usando o aplicativo do telefone, né? Mas se tivesse no manual, facilitaria. Depois, gente, o aplicativo deve ser atualizado, tá? Então a gente ainda tá. O manual realmente é novo, né? Então veio aqui também perguntas, Ricardo, como adquirir o manual. Então você pode tentar entrar em contato com a sua seção ou com a sua localidade, porque algumas unidades já estão nesses lugares, né? Quem tem centro-missão, quem já tem algumas localidades, ainda tem algumas unidades. Estamos num período, né? Graças a Deus, com as unidades esgotadas. Isso quer dizer que as pessoas estão realmente, né, aproveitando o manual. Então, não temos ainda previsão de quando vai sair um outro lote, né? Mas vou colocar junto com a gravação, né? A gente vai distribuir a gravação, outra pergunta também, né? Quer dizer, a gente está gravando e vocês, no nos mesmos grupos que vocês receberam a informação dessa formação, vão receber também o acesso à gravação. E aí eu mando junto a informação de com quem vocês podem falar para adquirir, tá? Mas o ideal é nas localidades, porque facilita, né? Mas, por enquanto, ainda não temos novo lote, tá? Alguma dúvida, pergunta? Ricardo, eu quero fazer uma sugestão e é que você reúna perguntas que possam servir para um exame à noite. E você Sim. faça uma proposta ao colégio territorial, uma lista de algumas perguntas que possam ajudar a um membro a se examinar à noite, poder reunir de todas as idades una propuesta y poder enviar un archivo en PDF para que pueda ayudar a completar un poco esa necesidad allí que você descubre. Ok. Obrigado, Nath. Então, sugiro que a gente faça a nossa oração final, se Nath pode.
e que a gente possa tirar uma foto. Então, quem está com as câmeras desligadas, se puder ligar para a foto, vai ser muito bom. Pode tirar o compartilhamento de tela, Ricardo, se quer. Uhum. Pode fazer a oração para a gente, Nacho. Sí, claro. Me gustaría primero agradecer a entrega de todos vocês y, a, y sobre todo su amizade con Deus, porque para hacer un encuentro con Deus se precisa hablar con Él. Eu gostaria de agradecer todos os momentos que vocês dedicam durante o dia para rezar, para estar em contato com Ele. Gostaria de pedir a Jesus que Ele transforme o coração de cada um de nós para ser mais apóstolos, para poder fazer mais presente o reino de Cristo na sociedade. Tomar aí esta iniciativa e esta partilha de Ricardo serva para que todos vocês sintan que efectivamente estamos llamados todos a esa experiencia de Cristo, na Eucaristía, mas no solamente en la Eucaristía, sino también en la oración. Y vamos a pedir a Dios esta intención, vamos a agradecer. Nos vos damos gracias, Señor, por todos los vossos beneficios, a vos que vivéis y reináis por los séculos, los séculos. Amén. Cristo reinoso, venha a nós o vosso reino. Virgem Prudentíssima, Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ficamos um pouco para tirar a foto, né? E são 4 fotos, tá? Um pouquinho de paciência, porque somos muitos. Então, sorriam. Só um pouquinho. Continuem sorrindo. Quem tiver com manual de Boa orações, noite. Me fala tintas. quem tiver com manual de orações, quiser colocar aí, mostrar também. Estamos quase acabando. Pronto. Podem trazer no manual, que falta a última foto. Vamos organizar e mandar para vocês pelos grupos, tá? Pronto. Os últimos sorrisos e já. Pronto. Ok. Mais alguma dúvida, algum comentário? Tranquilo? Que bom, gente. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Alguém quer falar? Quer falar já? Que eu não sei se eu tinha ouvido alguma voz. Não? Tranquilo. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Em nome do departamento, nós agradecemos e vamos enviar a gravação que faça chegar aí a todos os membros em cada localidade. E esperamos vocês nos próximos webinários, se Deus quiser. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Muito obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Oi, Boa noite, obrigado. tá tudo bem você? Ainda não, né? Tô no caminho ainda. Falta ver marcar o anestesista que eu não